Prontinho. Irmãos, a nossa disciplina de homilética, nós estamos falando aí de alguns princípios e as técnicas para a exposição da genuína palavra de Deus, e hoje nós vamos para a nossa unidade de número 4. Olha só, nós falamos nas aulas anteriores a respeito da pregação, falamos sobre a vida do pregador. Semana passada nós falamos do preparo do pregador, tanto o preparo espiritual quanto o preparo humano e intelectual, que envolve aí a nossa dedicação e o nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem. Gente, vamos ser sinceros, uma das coisas mais difíceis é definir o que eu vou falar para a igreja de Deus, para o povo de Deus, para a igreja de Jesus, sim ou não? Se alguém convida você, se alguém fala para você, irmão, você pode dar uma palavra? Você pode dar uma palavrinha, nem que for 10, 5 minutos. Qual que é a nossa grande preocupação? O que falar? Qual mensagem? Que texto da Bíblia eu vou ler? Que texto da Bíblia que eu vou argumentar? Então, é por isso que hoje nós vamos falar sobre a mensagem. Quem aqui já ouviu falar sobre sermão temático, sermão textual, sermão expositivo? Vocês já ouviram falar sobre isso? Nós vamos estudar hoje os diversos tipos de sermão, de mensagem, de pregação. Porque tem diferença, sim ou não? Toda pregação é igual? Não. Às vezes um expressa de uma forma, outro de outra. Nossa, irmão, achei interessante, aquele irmão separou ponto por ponto. Aquele foi versículo por versículo. Não tem essa diferença? Então nós vamos aprender sobre isso hoje. Vamos aprender sobre a introdução de uma mensagem, a divisão dos tópicos de uma mensagem, a conclusão, a ilustração. Então tem bastante coisas legais para nós falarmos na aula de hoje. Olha só, capítulo 1, o preparo do sermão, uma rica experiência. Se vocês quiserem localizar, estou a partir da página 151, 152 em diante. E, gente, uma das coisas mais importantes em uma pregação é que ela tenha começo, meio e fim. Vocês já ouviram o tipo de pregação que a pessoa começa em Jesus, aí de repente volta lá em José, aí dali a pouco volta lá em Adão, aí daqui a pouco volta na negação de Pedro, aí dali a pouco vai lá no Apocalipse e termina lá com o chamado de Abraão. Já ouviram esse tipo de pregação? Aí você fala, rapaz, onde começa, onde termina? A gente fica perdido, não fica? Então, é importante que ao preparar um sermão, e aqui eu quero só recapitular com vocês, toda vez que nós falarmos da palavra sermão, você entenda como mensagem ou pregação. Amém, irmãos? Então, no preparo de um sermão, de uma mensagem, de uma pregação, a pessoa que está ali, que orou, que buscou a Deus e que está lendo a Bíblia e pedindo a Deus uma palavra, qual é a primeira coisa que ela tem que pensar? Isso aqui tem que fazer sentido para quem vai me ouvir. Precisa ter um começo, meio e fim, senão as pessoas ficam perdidas. O raciocínio ele tem que ir ligando uma coisa na outra, porque senão as pessoas não vão entender nada. Outro ponto que eu coloquei aqui, que faz parte do capítulo 1, são as divisões do sermão. Toda mensagem tem que ter uma ideia central, ou um tema, sim ou não? Por exemplo, você está lendo aqui a passagem de Mateus, capítulo 22. Por exemplo, parábola das bodas, verso 1 até o 14. Aí você lê esse texto, Deus começa a falar com você, e dentro do texto bíblico
tem uma ideia que você entendeu que Deus quer falar com a igreja, não é assim? Nossa, eu acho que Deus quer falar com a igreja sobre isso. E esse ponto que Deus mais chamou a sua atenção, que Deus está falando com você nesse texto, é a ideia central da sua pregação. Você precisa trabalhar toda a pregação dentro da ideia central, ou que também é chamado de tema. Você já imaginou se eu me coloco aqui diante de vocês e falo assim, ó, o tema da aula é a mensagem. Aí dali a pouco eu começo a falar de vários outros assuntos que não tem nada a ver com o tema da aula. Faz sentido? Então, numa pregação também não pode acontecer esse erro. Você vai ali preparar o seu esboço, as suas anotações, e você coloca um tema ali. Por exemplo, Jesus é o Salvador. Toda mensagem não pode perder de vista essa ideia central. Jesus é o Salvador. Fica claro isso? Ah, irmão Micael, mas eu escolhi um tipo de pregação temática, que eu vou usar vários versículos. Você pode fazer isso, mas você não pode perder a ideia central ou o tema de vista. Qual é o tema? Jesus é o Salvador. Amém? Outro ponto importante, o título. Ah, irmão Micael, eu quero colocar um título nesse sermão, nessa mensagem, nessa pregação que eu fiz. É obrigatório colocar um título? Não. Mas se você quiser, você pode colocar. Aí, como usar isso na prática? Cumprimento os irmãos, Pai do Senhor, abra a Bíblia, aí você lê o texto. Irmãos, o título da minha pregação é Salvação somente em Jesus. E eu vou falar sobre o tema Jesus é o Salvador. É um exemplo. O que acontece? Na prática, você vai trabalhar mais com o tema, com a ideia central. Pouca gente coloca título e tema. Não é obrigatório. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que preferem colocar somente um tema. Irmão Micael, eu não quero falar para a igreja qual tema que eu vou pregar. Você não é obrigado. Mas você precisa, ao longo da pregação, deixar claro para a igreja sobre qual tema você está falando. Amém? Então, assim, você não é obrigado a colocar um tema na pregação e falar para a igreja, eu vou pregar sobre o tema tal. Você não é obrigado. Mas ao longo da pregação, você tem que sempre estar batendo em uma tecla. E que tecla que vai ser essa? O tema central da sua pregação. Então, por exemplo, estou pregando sobre o poder de Jesus para curar. E escolhi lá o texto do cego Bartimeu. Faz sentido? Amém? Então, a mensagem toda eu estou batendo em que tecla? Bartimeu clamou, nós temos que clamar. Bartimeu clamou, nós temos que clamar. Então, estou batendo sempre nessa tecla do clamor. Por quê? Porque foi o que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, que é o foco central que Ele quer falar com a igreja naquele dia. Amém? E por último, aqui nessa divisão mais simples do sermão, os propósitos da pregação. Irmãos, toda pregação precisa ter um propósito estabelecido, sim ou não? Se você vai pregar em um culto no lar, você tem o propósito de que o descrente entenda a salvação, sim ou não? Não, irmão, eu vim aqui pregar nesse culto no lar, eu vim falar de salvação, mas meu propósito é outro. Meu propósito é que os irmãos orem mais. Faz sentido? Faz sentido nenhum. Então a pregação, ela precisa ter propósitos específicos. Vou pregar num trabalho de missões, irmão Lindomar. Trabalho missionário. Que propósito que eu tenho? Motivar a igreja a ganhar almas, sim ou não? Então, durante a pregação, esse propósito de ser uma pregação de incentivo a fazer missões tem que estar claro para a igreja que me ouve. Vocês já perceberam que tem pregação que a gente escuta? Que você fala assim, qual era o objetivo desse camarada?
Ele falou de um assunto, falou de outro, falou de 50 assuntos e não focou nenhum. Adianta, gente? Não adianta. Então, estabeleça um propósito. Você foi convidado para dar uma palavra, para ministrar. Opa, o pastor falou que é um culto de quinta-feira. A nossa denominação, por exemplo, trabalha com o propósito do culto de doutrina, de ensino durante a semana. Então, meu propósito é ensinar um texto da Bíblia, um assunto da Bíblia, uma doutrina da Bíblia, sim ou não? Então, o propósito vai ser o quê? O ensino, o aprofundamento, a averiguação de um assunto bíblico. Olha, é culto de ensino, eu vou pregar. Deus colocou no meu coração para pregar sobre oração, mas você não vai apenas falar da oração, você vai aprofundar. Por quê? Porque o propósito de um culto de ensino é um ensino robusto. Amém? Então, esses aqui são os pontos que eu queria colocar para vocês aqui no início da nossa aula. Vamos para um exemplo? Página 159, por favor. Localize aí no livro. Confirmem para mim se está esse esbocinho aí. É isso mesmo? 159? Olha só. Aqui, imagina que foi o autor desse livro que elaborou. Então, isso aqui é um esboço dele. É um esboço dele. O que ele colocou aqui? Propósito básico, pastoral. Por quê? Porque ele vai preparar uma palavra de aconselhamento, uma palavra pastoral. Propósito específico. O que ele quer ao término dessa pregação? Levar os crentes a terem uma vida de intimidade com Deus por meio da oração. Então, é em cima disso que ele vai ministrar. Aí ele escolhe o texto. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Depois, qual é o outro passo? Colocou um título na pregação. A oração atrai as bênçãos de Deus. E colocou uma ideia central, que é o tema. A Bíblia demonstra que pessoas que oraram e foram vitoriosas, portanto, podemos ser vitoriosos também. Se vocês olharem aí, introdução, aí ele não escreveu a introdução, mas escreveu o desenvolvimento da pregação. Primeiro tópico. Colocou sobre a oração de Ana. Segundo tópico, a oração de Ezequias. Terceiro tópico, a oração na vida da igreja. Conclusão e apelo. Eu pergunto e vocês me respondam. Que tipo de sermão que é esse aqui, na opinião de vocês? Temático, textual ou expositivo? O que vocês acham? O que ele focou mais aí? Perfeito, sermão temático. Por que o sermão temático? Porque o foco dele foi trabalhar esse tema da oração. Ele ficou preso em apenas um texto da Bíblia? Não. Ele usou pelo menos o texto inicial de Jesus e mais 3 textos. Sobre Ana, sobre Ezequias e sobre a igreja que orava em Atos. Então, é um tipo de sermão temático. Gente, esse esboço aqui, se ele pregou essa mensagem, foi uma pregação bíblica, sim ou não? Claro que sim. Uma pregação coerente? Sim. Com começo, meio e fim? Sim. Uma pregação que respeitou os textos bíblicos? Também. Então, nós temos uma boa elaboração do sermão aqui, dentro disso que nós estamos falando. Irmão Micael, eu quero preparar mais simples. Eu só quero colocar o tema, o texto, a introdução, os pontos e a conclusão. Não é assim? A maioria das vezes que a gente anota num papel, um esboço, uma anotação, na maioria das vezes é isso aqui. Mais simples. Coloca-se o tema ou o texto, tema, a introdução, os pontos ali se a pessoa quer dividir e a conclusão. Acabou. Também está ótimo. Aqui é um exemplo
de que o pregador anotou o propósito básico, que tipo de mensagem que ele queria trazer, e o propósito específico, que é o objetivo dele com aquela pregação. Você não é obrigado a anotar isso, mas na sua cabeça é importante que você tenha um objetivo com aquela pregação. Amém? Por exemplo, você está lá orando, aí Deus vai lá e fala com o Senhor: pregue sobre o revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo. Uai, qual que é o propósito que Deus está colocando na sua mente, no seu coração? Que você fale sobre o batismo com o Espírito Santo, para que no final do culto se ore para que os irmãos sejam batizados com o Espírito Santo, sim ou não? Então, ó irmão, Deus colocou no meu coração para pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas no final do culto eu vou mesmo orar sobre cura. Uai, não faz sentido, faz, irmãos? Não faz sentido. Então, você não precisa colocar num esbocinho, num papel, o seu propósito com aquela pregação. Mas na sua mente, no seu coração, precisa estar definido. Amém? Aí nós vamos avançar para o capítulo 2 para falar dos tipos e dos estilos de sermão. Olha só, o primeiro tipo talvez seja o mais usado, o mais usual e também é o mais simples, é o sermão temático. Qual sermão? O foco desse sermão, desse tipo de mensagem, é no assunto, é no tema. Então, por exemplo, estou lendo a Bíblia aqui, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Estou lendo a Bíblia aqui sobre o batismo de Jesus e a tentação de Jesus no deserto. Nossa, Deus está falando comigo sobre essa questão de se preparar, de passar tempo a sós com Deus e de ter esse particular com Deus para atuar na obra de Deus, que foi o que aconteceu com Jesus aqui. Nossa, então eu vou falar sobre esse tema, a importância de passar tempo a sós com Deus. Um exemplo. Ah, mas Micael, esse tema assim surge na cabeça do nada? Não. Não é porque uma pregação é temática que ela deixa de ser bíblica. Quando é que Deus vai te dar uma mensagem temática? Quando você está estudando as Escrituras e aquele tema bíblico desperta o seu coração. Não é aquele negócio assim, tô lá à toa, tô lá pescando, de repente, nossa, que vontade de falar sobre fé. Não, você está orando, você está lendo a Bíblia, e aquele assunto bíblico, Deus fala com você. Seria mais um exercício de pecado. Você conhece vários textos da Bíblia, dá uma relida em alguns novamente. Se nada saltar aos seus olhos, não é um temático. Não. E assim, o que ocorre? Às vezes, é boa pergunta essa da Nath, porque às vezes você está ali lendo e orando e nada te chama atenção. E aí você vai para o seu dia a dia, você está ali trabalhando, você está ali dirigindo, e aí o Espírito Santo começa a lembrar você daquele texto, daquele assunto, daquele tema. Aí sim. E geralmente, irmãos, aquilo fica impregnado na nossa mente, no nosso coração. Você não esquece aquilo. Meu Deus está falando comigo. E aí o que você vai fazer? Vou preparar uma mensagem, um sermão. Vou preparar um esboço sobre esse tema. E aí nós temos um exemplo muito clássico. Muito clássico. Ah, eu vou falar sobre o tema o amor do Pai. Ah, mas Micael, que texto que você estava lendo? Por exemplo, João 3,16. Sim ou não, gente? Que Deus amou muito, a maneira deu o seu Filho unigênito. Nossa, Deus falou muito comigo, como que o amor dele é de tal maneira, é muito grande.
Então vou preparar uma pregação sobre esse tema, o grande amor do Pai. Ó, qual que é o meu texto base? João 3,16. João 3,16 fala do amor do Pai, sim ou não? Sim. Por quê, gente? O que eu estou tentando deixar claro para vocês? Não é porque você vai pregar um sermão temático que você tem direito de escolher um texto que não tem nada a ver com o tema. O texto tem que ser sobre aquele tema que você vai falar. Amém? Não, irmão, vou ler João 3,16, mas vou falar sobre a importância de jejuar. Esse texto não fala de jejuar. Esse texto fala do grande amor de Deus que entregou o Filho unigênito. Fica claro isso? Agora tem algumas vantagens nesse sermão que foca um tema, um assunto da Bíblia. Ele é de fácil elaboração. Por que ele é de fácil elaboração? Porque tem muitos versículos na Bíblia que falam do amor do Pai, sim ou não? Vamos montar aqui na nossa mente uma pregação temática, o amor do Pai? João 3,16 é o nosso texto base, ok? Introdução, vamos explicar o que é amor aos olhos de Deus. Pode ser? Fica legal? Irmãos, enquanto no mundo o amor tem a ver com a paixão, só com o sentimento, o amor na Bíblia tem a ver com entrega, tem a ver com sacrifício, tem a ver com se doar. Tá feita uma boa introdução, explicamos o que é amor. Aí o primeiro tópico dessa pregação, o amor de Deus lá em Gênesis. Ó, por que o amor de Deus em Gênesis? Porque Adão pecou e ao invés de matar ele, Deus fez as vestes lá e tal, e perdoou Adão e a Eva, sim ou não? Então, o amor de Deus em Gênesis. Segundo ponto, o amor de Deus nos profetas. Por quê? Porque Deus usou os profetas para falar que o Messias viria. Terceiro tópico, a chegada do amor, a vinda de Jesus. Fizemos uma pregação sobre o grande amor de Deus, sim ou não? Usando textos bíblicos, referências bíblicas que falam desse tema, desse assunto, o grande amor de Deus. Então ele é de fácil elaboração, é um tipo de pregação mais fácil de montar. Outra vantagem, unidade temática. Por quê? Porque se você está falando de um tema só, é mais difícil sair dele do que quando você vai pregar um texto que fala de diversos assuntos. Quando você fala de um só tema, não é mais fácil ficar ali e não fugir? Então, unidade temática. Outro ponto, diversidade de assuntos. Por quê? Um dia você pode pregar sobre o amor de Deus, o Pai. Outro dia você pode pregar o amor do Deus Filho Jesus. Outro dia você pode pregar sobre o amor do Espírito Santo. Outro dia você pode pregar do amor uns para com os outros, os irmãos em Cristo. Outro dia você pode pregar do amor em família, relação marido, esposa, pais, filhos. Então, o sermão temático ele também é bom nesse sentido. Você tem a liberdade de escolher vários assuntos. Outra vantagem, os objetivos são facilmente alcançados, porque você trabalha dentro de um tema só. E por fim, a sequência lógica de raciocínio. Porque no sermão temático você consegue, por exemplo, da forma que eu montei aqui para vocês rapidinho, você consegue seguir uma lógica de textos bíblicos. Você pega um exemplo em Gênesis, você pega um exemplo em Salmos, você pega um exemplo em Mateus, outro exemplo nas cartas de Paulo. É mais fácil seguir uma linha de raciocínio. Então, são algumas vantagens do sermão temático. Se vocês olharem aí, ó, vão, por favor, na página 167. Tem um exemplo bem legalzinho aí sobre o sermão temático. Ó. Olha o texto bíblico, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua. Tua o quê? E luz para o meu? Qual que é a ideia central? Qual que é o tema dele aí? O cristão e o conhecimento da Bíblia. Por que o cristão deve conhecer a palavra de Deus? Então ele vai trabalhar sobre esse tema. Aí, ó, ele vai usar o Salmo 119, 11. Porque ela guarda o homem do pecado. Está escrito lá no Salmo 119, 11.
Segundo motivo que o cristão deve conhecer a palavra de Deus, Josué 1, 7 e 8. Ela produz sabedoria para a vida. Terceiro motivo que o cristão deve conhecer a palavra de Deus, 1 Pedro 2,2, ela gera crescimento na vida espiritual. Ele seguiu, focou o tema, sim ou não? Focou. Com vários textos bíblicos que têm tudo a ver com esse assunto, sim ou não? Então, é um exemplo bem legal aí de um sermão temático. Agora, tem algumas desvantagens também. Todos eles têm vantagem e desvantagem. Algumas desvantagens do sermão temático, que foca sempre o assunto ou o tema. Primeiro, risco de secularismo. O que é risco de secularismo, turma? O pregador não pode criar uma distância dos textos bíblicos e das histórias bíblicas. Não é porque eu vou ensinar um tema que eu não vou dar versículos sobre aquele tema. Se você fala assim para a igreja, hoje eu vou ensinar sobre a volta de Cristo, esse é o teu tema, tem que ter vários versículos sobre esse tema. Amém? Não, vou citar um versículo só e pronto, acabou. Não. Você tem que dar uma base para esse tema. Você precisa apresentar respaldo bíblico para esse tema. Porque senão a pregação vira uma coisa só da nossa cabeça. E Deus não tem compromisso com algo que eu pensei. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aí outro ponto aqui que tem que ter cuidado. O risco de intelectualismo. Por quê? Às vezes a pessoa tem muito conhecimento. E nem em um sermão temático, o que ela pode fazer? Não, irmãos, eu vou falar sobre oração. Aí o camarada começa a falar alguns pontos difíceis sobre a oração, coisas às vezes boas, coisas legais, mas que são fruto apenas do intelecto dele, do estudo dele, das pesquisas dele, e não possuem bases bíblicas. Vai fazer sentido para a igreja? Não vai fazer sentido para a igreja. Em um sermão temático é necessário apresentar os respaldos bíblicos daquele tema. Não, irmão, mas eu sei assim uns negócios diferentes sobre esse tema. Posso falar? Você até pode, mas com certo cuidado para não desfocar os textos bíblicos que comprovam o tema que você está pregando. Eu conheci um jovem, contar essa experiência para vocês. Eu conheci um jovem, ele gostava bastante de estudar, de ler e tal. E às vezes ele ia dar uma palavra, o que acontecia? Ele começava muito bem, ia ali, legal, e de repente ele lembrava de um assunto que ele estudou durante a semana que não tinha nada a ver com a pregação, com o tema da pregação. Aí entrava naquilo. Por exemplo, estou falando sobre santificação, mas ele tinha estudado um negócio muito legal, por exemplo, sobre o sacrifício lá que os judeus faziam. Aí do nada ele... Eu acho que é mais difícil de se lembrar de uma coisa que não tem nada a ver. Mas acontece. Infelizmente, Nath, acontece muito. Por quê? Às vezes a pessoa aprendeu um negócio muito legal e quer o quê? Quer expressar aquilo, quer externar aquilo. Até na escola dominical acontece. E às vezes não é hora. Não é hora. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem legal. Existem histórias de culturas fora da nossa que são bem legais. Você vê em livros, você vê em filmes, uma questão cultural. Aí você está lá pregando um assunto e você lembra, nossa, eu aprendi que naquela cultura tal coisa significa isso. Aí a pessoa quer colocar no meio da pregação e às vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, irmão, mas eu quero passar para os outros isso. Passe quando você for falar sobre esse assunto. Não dá para falar tudo que você vai aprendendo em uma pregação só. Dá, gente? Não dá. Então, tem que focar no assunto.
não sair expondo ideias e conceitos de outro tema, de outro assunto. E a terceira desvantagem é o risco de indolência. Por quê? O que é o risco de indolência? Não estudar com afinco a Bíblia. E usar texto fora de contexto. Com aquela desculpa terrível, desculpa horrível que é um sermão temático. Não preciso ficar dando atenção ao texto. Opa, calma aí. Não é porque é um sermão temático que eu posso ferir um texto bíblico. Estou aqui com a Bíblia aberta, ocasionalmente, em Mateus 8, do 1 ao 4, que fala do leproso que foi purificado. Posso escolher uma frase de um versículo desse, totalmente fora de contexto, para falar de um assunto que não tem nada a ver com a cura do leproso? Não posso. E às vezes acontece. Vamos dar um exemplo prático. Olha só. Seguiu uma grande multidão. Olha o que está escrito aqui, irmão Ralf. Seguiu uma grande multidão. Aí do nada a pessoa fala assim, irmão, tá vendo? Onde não tem multidão é porque Jesus não está. Opa, calma aí. Tem várias situações aqui nos evangelhos que está Jesus e uma pessoa só. Mulher samaritana, o Nicodemos. Como que eu pego uma frase aqui para defender essa minha ideia? Não, a prova que Jesus não está aí é porque não tem uma multidão. Porque eu li, aqui ó, tá escrito. Opa, calma aí, mas tem um contexto. Tem um porquê que essa multidão. Jesus tinha acabado de fazer a pregação do Sermão do Monte, o pessoal estava ouvindo, desceu do monte com ele. Então, não é porque uma pregação é temática que eu tenho o direito de ferir os textos que as Escrituras estabelecem. Amém? Isso é muito importante, que seja lembrado por nós. A organização do sermão temático fica mais ou menos assim. Você coloca um tema, igual eu coloquei ali, um texto. Aí você vai fazer a sua pesquisa. Você vai ler os textos bíblicos que têm a ver com aquele tema e vai fazer uma organização do conteúdo. Geralmente, irmãos, o sermão temático é parecido com a aula da escola bíblica, que foca sempre em um tema, sim ou não? Foca sempre em um tema. Então, geralmente, quem vai pregar um sermão temático separa em pontos ou em tópicos, igual a gente fez aqui. O grande amor de Deus. Então, o grande amor de Deus em Gênesis, tópico 1. O grande amor de Deus nos profetas, tópico 2. O grande amor de Deus na chegada do Messias, tópico 3. É uma forma bem fácil de montar o sermão temático. Dá uma olhadinha na página 167 aí de novo, nesse exemplo que nós citamos, do Salmo 119, vocês vão ver isso. Ele separou em tópico 1, 2 e cada tópico um texto bíblico. Certo, irmãos? Irmão Micael, quando eu estou pregando um sermão temático e eu vou num texto, vou no outro, é importante que eu leia o texto para a igreja? Sim. Sim. Porque senão os irmãos não vão entender nada. Se eu estou aqui no Salmo 119, de repente eu vou lá para Josué, se eu não ler o texto de Josué, o que a senhora vai entender, Melenice? Mas o pregador está doido. Saiu do Salmo 119 e foi para o livro de Josué, por quê? Aí, qual é o porém? A hora que eu abrir Josué 1, 7 e 8 e ler que Deus fala para Josué ensinar a palavra para os filhos e os filhos dos filhos e meditar na palavra, o que é que o irmão que está te ouvindo vai pensar? Opa, tem tudo a ver com a pregação. Tem tudo a ver com o assunto. Irmão Micael, eu não gosto, durante a pregação, de sair de um versículo e ler outro. Então, talvez você não possa pregar no sermão temático. Porque é importante você ler o texto bíblico que você vai embasar aquele tópico. Amém? Quem lê assim tudo no começo? Antes de... Então, mas nesse caso,
para quem lê tudo no começo, qual é o problema nesse sermão que é o temático? A pessoa teria que ler, Nath, 4 textos. Porque, por exemplo, o foco dela, o texto escolhido é Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O tópico 1 está em Salmo 119, 11. O tópico 2 em Josué 1, 7, 8. E o tópico 3 em 1 Pedro 2, 2. Aí ela teria que pedir para a igreja abrir 4 textos no início da pregação. Vai perder a atenção do povo. Vai perder. Irmão Micael, quando que nós podemos ler vários versículos para iniciar uma pregação? Quando você for fazer uma pregação textual, que eu já vou falar daqui a pouco, ou expositiva. Na pregação expositiva, por exemplo, aqui estão 10 versículos que falam do mesmo assunto. Mas você vai ficar ali, você não vai sair daquele texto ali. Aí você pode ler esses 10 versículos. Mesmo que é uma leitura um pouco mais extensa, mas vai fazer sentido para a igreja, porque você vai ficar 40, 50 minutos da pregação todinha só esmiuçando aquele texto. Aí sim faz sentido ler vários textos. Agora, no sermão temático, irmãos, que você vai usar vários livros da Bíblia, não tem como. Não tem como. Por exemplo, terça-feira aqui no culto de ensino, no culto de doutrina, eu até fiz o meu rabisco aqui, Tá aqui de uma forma esboçada o que o nosso pastor ensinou terça-feira. Ele falou sobre 3 temas. Foi um sermão temático, que é muito bom para cultos de ensino. Ele falou sobre o pecado, a consequência do pecado e como julgar alguém ou situações de pecado. Olha só que legal. Aí ele partiu de um texto bíblico que falava sobre pecado. Depois de alguns minutos pregando, ele foi para o tópico da consequência do pecado. Aí ele leu outro texto. Lá na frente que ele foi falar sobre como julgar alguém que pecou, aí ele leu outro texto. Então, assim, é mais proveitoso no decorrer da pregação nós citarmos o texto e ler o texto. Irmão Micael, eu preciso esperar a igreja abrir? Não precisa. Mas é importante que você que esteja ali pregando fale o que está escrito nesse texto. Amém? Vamos avançar para o sermão textual. Gente, sermão textual. Enquanto o sermão temático, o foco está no tema, o sermão textual, o foco está onde? No texto. Então, por exemplo, domingo lá, o senhor lembra disso? Falei sobre a parábola das 10 virgens. Então, eu foquei aonde? No texto das 10 virgens. Então, o sermão textual, você não vai ficar indo para vários textos da Bíblia. Não. No sermão textual, você vai ficar no texto que você leu. O foco está naquele texto, que pode ser um versículo da Bíblia e pode ser um pequeno texto, que é chamado de perícope. O que é uma perícope? É um conjunto ali de 5, 6, 3, 4 versículos que falam sobre o mesmo assunto. Então, assim, vamos pegar outro exemplo aqui, Lucas 11, do 1 a 4, é a oração dominical, é o Pai Nosso, registrado por Lucas. Mateus também registrou, aqui Lucas também registra. Irmão, eu quero focar esse pedaço, esse texto que Jesus ensina a oração do Pai Nosso em Lucas. Tudo que você vai falar, que você vai aplicar, que você vai trazer para a vida dos irmãos, está onde? Nesse texto. Nesse texto. Por exemplo, e aconteceu estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse aos discípulos, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, primeiro tópico da mensagem. Os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar.
De onde que eu tirei essa informação? Do texto. Eu não inventei esse tópico na minha cabeça. Esse tópico surgiu do próprio texto. Segundo tópico, Jesus falou assim: quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Então, segundo tópico da minha pregação aqui, como falar com o Pai na oração. Ó, aí tá no texto, santificado seja o teu nome. Então, você vai extrair os pontos que você vai explicar e aplicar para a igreja do próprio texto. Irmão Micael, nesse tipo de pregação textual, que eu li esses 4 versículos, eu preciso voltar lá no nascimento de Jesus, no crescimento de Jesus, no batismo de Jesus? Não. Porque o seu foco está apenas neste texto. Fica claro? Algumas vantagens. Aproximação do auditório à Bíblia. Se você vai pregar sobre 3, 4 versículos, dá para a igreja fechar a Bíblia e guardar? Não dá. Os irmãos vão ter que ficar com a Bíblia aberta. E de vez em quando você vai falar assim, ó, no versículo 1 está escrito. A pessoa, ó, o versículo 3, Jesus disse. Aí a pessoa, isso vai fazer com que a igreja se mantenha mais atenta à Bíblia durante a pregação. Outra vantagem, a facilidade no preparo. Por que que esse tipo de pregação também tem uma certa facilidade para preparar? Porque tudo que você vai explicar e aplicar para a vida dos irmãos já está descrito na palavra. Você vai apenas precisar compreender para transmitir. Mas você não vai precisar criar nada novo. O que Deus vai usar você para transmitir já está escrito na palavra. Outro ponto, facilita a compreensão e acompanhamento. Porque você vai narrando ali o que está escrito. Ampliação do conhecimento da pessoa com relação à Bíblia e a atenção específica em apenas um texto da Bíblia. Vou citar para vocês um caso próprio. Eu gosto muito desse tipo de sermão. Eu gosto muito. Eu acho, irmãos, que é um dos tipos, uma das formas de sermão que a igreja mais compreende o que era que Deus estava dizendo lá no passado e o que Deus está dizendo para nós hoje. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas nós não somos os primeiros receptores da Bíblia. Somos? Não. Por exemplo, carta de Paulo aos Coríntios. Ela foi escrita primeiro para o Micael? Primeiro ela foi escrita aos Coríntios. Então, hoje, quando eu leio, eu preciso entender que eu sou um leitor ou um receptor secundário daquele ensino. Primeiro, Deus estava falando com os coríntios. Primeiro, Deus estava falando com os gálatas. Primeiro, Deus estava falando com os filipenses. Depois é para nós. É por isso que tem coisas que eu posso pregar para a igreja hoje. Tem coisas que não faz sentido. Que eram questões de costume, de cultura daquela época. É um erro, por exemplo, que os nossos irmãos, que alguns chamam de primo, mas graças a Deus tem os que chamam de irmão, por conta de não entender essa questão cultural, prega-se o costume que Paulo só fala em Coríntios do véu até hoje. Se fosse uma norma para a igreja, Paulo tinha falado isso para todas as igrejas. Tem um pastor que eu ouvi no podcast, ele falando que é um pastor assim, um pouco conhecido, falando que hoje tem que pregar o Novo Testamento. O Velho Testamento não é para pregar isso. Então, nós até podemos, o que ocorre? Nós até podemos e devemos pregar o Antigo Testamento, porém, lembrando que o que a Bíblia diz é que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela era
um apontamento para a nova aliança. Qual que é o problema, irmão Lindomar? Imaginem o seguinte, eu prego uma mensagem toda sobre Davi e Golias. Em momento nenhum, eu faço uma ligação dessa mensagem para a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. Porque a vitória de Davi sobre Golias era uma figura da vitória de Cristo. Então, quando a gente prega o Antigo Testamento, isso é importante. Irmão, eu vou fazer uma pregação toda sobre José. Legal, mas no final você precisa explicar que José era um exemplo de Cristo. E assim como José, Cristo foi vendido, Cristo foi rejeitado. Por que é importante que se faça isso em pregações do Antigo Testamento? Para que a pessoa entenda que o Antigo Testamento sempre aponta para Jesus e a obra de Cristo. Agora, pegar textos do Antigo Testamento e pregar eles, ele por ele, e não concluir com a nova aliança, aí é um erro. Aí é um erro. Por exemplo, achei extraordinário, nós ouvimos aqui algumas semanas atrás, o pastor Elder Gomes pregou sobre a vitória dos israelitas sobre o exército de Amaleque, e no fechamento da mensagem, a Bíblia diz que Moisés se assentou sobre a pedra. E o Novo Testamento sempre se refere a Jesus como a pedra fundamental que a igreja está edificada. Então aí, sensacional. Por quê? Porque você tem uma pregação no Antigo Testamento, porém, essa pregação terminou aonde? No Novo. Terminou em Cristo e na nova aliança. Aí é sensacional. É até uma dica, viu, irmãos? Micael, eu tenho muita dificuldade de preparar uma palavra. Sabe o que você faz? Pega um assunto que fala no Novo Testamento e também fala no Antigo. E aí você casa os textos. É ótimo. Por exemplo, João 3,14, Jesus falou o que para Nicodemos? Assim como Moisés pendurou a serpente lá no deserto, o Filho do Homem vai ser pendurado. Aí que, Números 21, o texto que Moisés pendurou a serpente. Aí você começa falando daquele assunto e depois vai para João 3,14, que Jesus disse que ele também seria pendurado. É uma forma muito legal de começar a preparar algumas mensagens. Amém? Aí nós vamos falar de algumas desvantagens do sermão textual, pessoal. Algumas desvantagens. A não aplicabilidade dos textos. Por quê? Tem que tomar cuidado com alguns textos bíblicos. Igual nós falamos aqui. Micael, eu vou fazer uma pregação lá na carta de Paulo a Timóteo. Ixi, no meio da pregação, eu li ali que Paulo falou para Timóteo fazer o quê? Tomar um vinhozinho. Se você for pregar só aquele versículo, não respeitando o que vem antes e o que vem depois, alguém vai achar o quê? Tá no texto que é para quem trabalha na obra, ó. Quem trabalha na obra pode. Mas um pouquinho antes, Paulo falou do problema do estômago que Timóteo tinha. Aquela época, gente, não tinha remédio, não tinha medicamento, não tinha gastro para a pessoa se cuidar e tratar disso. Não tinha. Então entende isso. Entende isso. Porque qual que é o problema? Lê um versículo e fecha o olho só para aquele versículo. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Por quê? E aquele versículo que Jesus fala lá, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se eu ler ele e desconsiderar... Ninguém quer esse. Se eu ler esse versículo e desconsiderar o que vem antes, o que vem depois, tudo que Jesus está explicando, então tem que sair se mutilando. Jesus, pequei, hein? Tá. Aí fica cego, peca na mente. Jesus, agora eu vou me matar, porque pequei aqui na mente. Então, não pode fazer isso. No sermão textual, mesmo que você vá ler alguns versículos para preparar o seu sermão, a sua pregação, tome cuidado de refletir sobre o seguinte:
esse assunto, ele é um assunto que eu posso aplicar para a vida das pessoas, para a igreja hoje? Então maravilha. Você estuda o assunto, prepara ali dentro do próprio texto as divisões que você vai falar e expressa a palavra de Deus. Outra desvantagem, é perigoso entrar em uma artificialidade, que é o que, irmãos? Nós temos que ter esse cuidado, não inventar o que o autor da Bíblia não disse. Por exemplo, eu li aqui, a ceifa e os ceifeiros, João 4, 31 até o 38, Jesus fala da ceifa e os ceifeiros. Aí eu começo a dizer, irmão, porque aqui Deus está falando isso, está falando aquilo, e às vezes os versículos não estão falando nada disso. Então é um outro cuidado que se tem que ter. O sermão textual, tudo que você for explicar e aplicar para a igreja, vai precisar estar dentro do texto, daqueles versículos ali. Outros 2 pontos de desvantagem. Pode trazer uma falta de interesse nas pessoas. Agora, essa falta de interesse, quando você vai pregar um sermão textual, ela pode estar mais ligada ao pregador não estar comunicando bem do que ao próprio texto. Quando é que a igreja vai ficar desinteressada? Se eu li 3, 4 versículos ali, o que é que gera desinteresse na igreja? Se eu começar a minha pregação e não falar nada do que eu li. Aí, irmãos, aí esquece. Por exemplo, li a passagem do Davi e o Golias e começo a falar sobre Pedro e João lá na Porta Formosa. Aí não adianta eu esperar interesse dos irmãos. Quando nós lemos um texto da Bíblia, a igreja espera que nós preguemos sobre aquele texto ou aquele assunto. E o perigo é uma outra desvantagem, a pessoa querer trazer várias ou variadas ideias dentro de um mesmo texto. Irmãos, a Bíblia não é bagunçada, é? Claro que não. Quando está falando de um assunto, é um assunto. Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Atos 9, a conversão de Saulo. Qual que é o assunto de Atos 9? A conversão de Saulo. Irmão, mas eu aprendi um negócio muito legal sobre a conversão de outro personagem. Então, leia o texto da conversão do outro personagem. Pregue aquele texto. Por quê? Porque o foco do texto da conversão de Saulo é a conversão de quem? De Saulo. Então vou pregar sobre a conversão dele. Amém, queridos? Isso fosse totalmente contrário ao temático. Eles falam só naquele texto temático para lá e para cá. Exato. Enquanto o sermão temático te dá essa liberdade de passear na Bíblia toda, o textual já te exige. Não é, Nath, que você fica totalmente proibida de dar um exemplo. Você pode dar um exemplo. Mas é assim, gente, é assim. Você vem, abre a janela e fecha a janela. Rápido. Estou pregando sobre a conversão de Saulo. E, irmãos, Saulo aqui foi muito impactado. A Bíblia mostra que quando Pedro se converteu, ele também ficou muito impactado, porque é isso que Jesus faz quando encontra com alguém. E aí você volta para o Saulo. Então, você pode dar um exemplo com algum versículo, mas você abre a janela e rapidinho fecha a janela de novo. Por quê? Porque o teu foco é expor aquele texto. Ah, irmão, mas eu quero dar muitos exemplos. Então não escolha o textual, escolha o temático. Amém? Aí, vamos dar uma olhadinha aqui no desenvolvimento do sermão temático. Micael, dá umas dicas para mim pegar aqui esses 5, 10 versículos, conseguir preparar um bom sermão, uma boa pregação. Faça perguntas. Diga assim comigo: eu preciso
fazer perguntas ao texto. O quê? O que esse texto está falando? O quê? Segunda coisa, para quem? Para quem que Deus estava falando isso? Para quem? Para quem que era isso? Para quem? Será que era para aquele povo? É para todos nós? Para quem? Outra pergunta, como? Como que Jesus fez esse milagre? Como? Que jeito? Esse milagre Jesus tocou. Esse milagre Jesus liberou apenas uma palavra. Quando nós fazemos essas perguntas ao texto, e o texto nos dá essas respostas, vai abrindo a nossa compreensão, a nossa mente. Outro, por quê? Olha, o apóstolo Paulo disse que nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Por quê? E aí você vai lendo. Nossa. Para quê? E outra pergunta importante, quando? Quando que isso foi dito? Quando que esse milagre aconteceu? Olha só que coisa interessante. Talvez você nunca pensou sobre isso. João 11 é a ressurreição de quem? Quem que Jesus ressuscitou em João 11, turma? Seu amigo Lázaro. Você já parou para se perguntar quando Jesus fez esse milagre? Não vai falar que foi quando Lázaro morreu, hein? Vigia. É lógico. Quando que Jesus ressuscitou o Lázaro? Quando ele estava prestes a ir para a cruz. Foi ali na semana que antecedeu a última semana de Jesus. Micael, por que justo nessa semana Lázaro enfermou, morreu e Jesus ressuscitou ele? Porque ali Jesus provou publicamente o seu poder de ressuscitar os mortos. Vamos fazer uma pregação, Deja, sobre o poder de Jesus de ressuscitar mortos. A primeira pessoa que Jesus ressuscitou, quem foi? A filha de Jairo. Só estava no quarto Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João, Jesus e a menina. Quer dizer que a primeira vez que Jesus ressuscitou uma pessoa morta foi no anonimato. E quando a menina ressuscitou, Jesus falou o que para os discípulos? Não conta para... Dali uns dias, Jesus ressuscitou o filho da viúva de... Não tinha milhares de pessoas, mas já tinha mais gente. Sim ou não? Já tinha mais gente. Estava ali a multidão que acompanhava Jesus e o cortejo que acompanhava a viúva, que ia sepultar o menino. Quer dizer, nessa segunda ressuscitação, já tinha um pouco mais de gente do que na primeira. Bom, Micael, e a terceira ressuscitação? Betânia, pertinho de Jerusalém. Jesus ressuscitou Lázaro e todo mundo ficou sabendo. Isso prova o quê? Que Jesus queria declarar publicamente, para tudo e todos ouvirem: eu sou o Messias, porque eu tenho o poder de ressuscitar mortos. Bom, Micael, como que a gente pensou sobre isso? Perguntando para o texto. Quando foi esse milagre? Então, às vezes, só de fazer essas simples perguntas para o texto, nós conseguimos compreender com mais clareza o que a Bíblia está ensinando. Amém, queridos? Aí vamos para um exemplo, página 176, por favor. Temos aí um exemplo, de uma pregação no livro de Esdras. Quem já ouviu uma pregação no livro de Esdras? Já ouviram? Nunca ouviram? Gente, Esdras foi um sacerdote, um escriba que viveu após a volta dos judeus do exílio babilônico. Acredita-se que Esdras foi um dos últimos escritores a ser inspirado pelo Espírito Santo. Existem alguns autores que falam que o Salmo 119 é de autoria de Davi, outros falam que é da autoria de Esdras. Olha só, aí na página 176, texto bíblico Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse é o texto, amém?
Então é um sermão textual, vai sair daqui. Qual que é o assunto, o tema da pregação? O propósito do coração de Esdras. Primeiro tópico, estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Isso está no texto, sim ou não? Está no texto, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Então, o primeiro tópico é uma parte do versículo. Segundo tópico, estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o versículo fala, e a praticá-la. Terceiro tópico, estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Porque o próprio versículo fala, e a ensinar seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, é um tipo de pregação textual, onde todos os pontos que o pregador vai falar estão dentro do próprio texto. Fica claro? E aqui é um exemplo de um versículo só, mas pode ser usado textos com 3, 4 versículos, não tem problema. Agora vamos falar do sermão expositivo. Turma, o sermão expositivo é, sem sombra de dúvidas, o mais difícil de ser elaborado. Por quê? A própria palavra, a própria expressão expositivo significa expor. O que é expor? É mostrar algo. É trazer clareza em um texto da Bíblia. E aí, o sermão expositivo tem essa proposta. O que essa passagem bíblica realmente dizia no passado e diz para nós hoje? Então, o sermão expositivo, você e eu vamos precisar, não tem como correr, entender o que Deus estava falando com aquele povo, naquela época, naquela situação, e por que isso tem a ver conosco hoje. Dá mais trabalho, sim ou não? Dá bem mais trabalho. É necessária exegese. Para pregar o sermão expositivo, é necessário fazer a exegese do texto. Irmão Micael, o que é a palavra exegese? A gente aprende sobre isso lá na hermenêutica, arte de interpretar. Exegese é trazer para fora, trazer o entendimento, o que o texto dizia no passado e diz no presente. Respeitando totalmente, sendo totalmente fiel ao texto. No sermão expositivo, não existe eu acho. Ah, irmãos, eu acho que aqui... Não, no sermão expositivo não existe a minha opinião e a sua. No sermão expositivo, a opinião é do texto. É daquele capítulo da Bíblia. Às vezes, num sermão expositivo, é necessário você ler o livro inteiro. Aquele livro inteiro da Bíblia. Para compreender um capítulo, um versículo. Então, dá bem mais trabalho. E eu vou dar exemplos para vocês. Então, nós temos que fazer exegese, não exegese. Enquanto a palavra exegese significa tirar para fora do texto o que ele significa, a palavra exegese é colocar o que eu penso que o texto significa. E eu repito para vocês, Deus tem compromisso com aquilo que está escrito na sua palavra, não com o que eu acho. Irmãos, é extremamente assim incômodo você ouvir uma pregação que o pregador fica o tempo inteiro falando eu acho, sim ou não? Irmão, e eu acho que aqui significa isso. Eu acho que aqui Paulo falou, eu acho. Como assim eu acho? Não tem como, Não, irmão, se está escrito na Bíblia, é isso. É a mesma coisa que ele falar assim, eu acho que foi Jesus que falou diretamente no Salmo. Você acha ou foi ele que falou? Então, o que ocorre? Principalmente aqui no sermão expositivo, nós temos que trazer luz e entendimento àquela passagem, àquele texto, sem achismos. É fazer a interpretação do texto bíblico e não a nossa opinião. Para pregar um sermão expositivo, por que é mais trabalhoso, turma?
Porque nós temos que conhecer um pouco da história bíblica, nós temos que conhecer a gramática. Às vezes a pessoa comete um erro de interpretação grotesco porque não respeita ponto, não respeita vírgula. Não dá para fazer um sermão expositivo se não respeitar a gramática do texto. A geografia é importante em algumas passagens. Irmãos, tem passagem bíblica que se nós não sabermos onde é o lugar que a Bíblia está falando, nós não vamos entender nada. Por que nas duas situações que Jesus acalma a tempestade, lembra? Jesus acalmou o mar 2 vezes. Uma ele estava dentro do barco, a outra ele veio andando sobre. Por que a Bíblia faz questão de falar que foi no Mar da Galileia? Será que isso está ali à toa? É uma bobagem do escritor aqui colocar que é no Mar da Galileia. Não, irmão. É porque a palavra de Deus queria mostrar a geografia, o lugar. Irmão Micael, para mim entender então as tempestades no Mar da Galileia, o que eu tenho que fazer? Estudar sobre como era o Mar da Galileia naquele período. Percebe que vai dar mais trabalho para montar esse tipo de pregação? Vai exigir mais estudo, mais pesquisa, mais tempo, mais dedicação. Outro ponto, às vezes é necessário conhecer a cultura. Irmão, por que o milagre da mulher do fluxo, por que é um milagre assim, tão grande assim? Era só uma mulher que tinha uma hemorragia? Calma aí. A cultura da época dizia que essa mulher era excluída da sociedade. Se eu nunca estudei a cultura, eu vou compreender a gravidade da doença dela? Não. Alguns textos bíblicos é necessário ter um conhecimento da teologia, um conhecimento mais assim, mais caprichado, mais aprofundado da teologia bíblica e dos textos bíblicos. Agora, vamos lá ver um pouquinho do sermão expositivo. Olha só. Sem esses 5 pontos não há sermão expositivo. Primeiro ponto, vamos ler aqui? Texto único. Não significa que é um versículo único. Mas, quando eu vou pregar expositivamente, eu li aquele texto e vou falar sobre aquele texto. Então, precisa se valorizar o texto. Segundo, a fidelidade ao texto. Preciso ser fiel ao que está escrito ali. Terceiro ponto, coesão. O sermão expositivo tem que ter começo, meio e fim muito bem elaborado. Por exemplo, eu vou pregar uma palavra lá no texto da ceia, 1 Coríntios 11. E eu quero fazer um sermão expositivo. Eu tenho que ler o capítulo 11 inteiro, sim ou não? Mas para que os irmãos entendam, não é que eu tenho que ler lá na hora da pregação, mas para mim estudar eu tenho que ler o capítulo inteiro. Na hora da pregação, eu preciso ser coeso. O que é isso? Eu preciso explicar para os irmãos o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever sobre a ceia em Corinto. Fica claro isso? Então, como que eu vou introduzir essa pregação? Irmãos, a igreja de Corinto fazia uma ceia que não era ceia. O apóstolo Paulo fala que era uma igreja que tinha muitos dons, mas o culto estava bagunçado. Aí você pode até citar o versículo. No versículo tal, Paulo falou que eles não se reuniam para cercar a mesa, eles se reuniam para fazer bagunça, se reuniam para a própria condenação. Aí você vai entrar no texto específico da ceia. Perceba que tem um plano de fundo para chegar no texto que nós vamos explicar. Então é necessário essa coesão, essa montagem correta do pensamento. Depois, o movimento. O que é o movimento? Não é falar para os irmãos levantar a mão. Não é isso. O movimento aqui, queridos, tem a ver com chegar no ponto máximo da pregação. Toda pregação tem um ponto que é o ponto mais importante, sim ou não? Tem. Então, depois que você está montando o raciocínio, explicando o texto bíblico, aquela passagem bíblica, você vai chegar no ponto
no ponto máximo daquele ensino, daquela pregação. E, por fim, é necessário fazer a aplicação. Gente, adianta você pregar 1 hora sobre um versículo da Bíblia e em momento nenhum você falar para a igreja o que aquilo tem a ver com a gente hoje? Adianta? Não. Você percebe que tem irmãos que durante a pregação, eles já vão entendendo o que Deus está falando, sim ou não? Às vezes o pregador não está nem falando assim, ó, e Deus está falando isso para nós. Não. Mas a pessoa já está, oh, Jesus, é verdade, meu Deus. Não acontece? Oh, Deus, o Senhor está falando comigo. Aleluia! A gente até brinca que a pessoa pegou o raciocínio, pegou o que Deus está falando, antes de você aplicar. Mas, irmãos, num público de 20, 30 irmãos, 2 ou 3 vão fazer isso. O restante precisa que você traga a aplicação. Diga assim comigo, aplicação nada mais é do que dizer para quem me ouve por que isso é útil para a vida dela hoje. Isso é aplicação. Bom, Micael, eu posso explicar um pouco e já fazer uma aplicação? Explicar um pouco e fazer outra aplicação? Pode. Você pode fazer isso. Principalmente, isso acontece muito no sermão temático e textual. Você vai explicando e aplicando, explicando e aplicando, explicando e aplicando. No sermão expositivo, geralmente não é que é proibido ir explicando e aplicando, mas geralmente o sermão expositivo ele vai trabalhar primeiro toda a explicação e depois a aplicação. Mica, seria assim, ele leu o texto principal, depois ele vai lá na história, tipo, explicando, tipo uma árvore genealógica. Isso, montando um raciocínio. Até chegar no texto que ele leu e aplicar. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, ó, a Nath foi falando, eu lembrei aqui da história de Abraão. Então eu vou ler o texto bíblico de Gênesis 22. O sacrifício lá, Abraão leva o Isaac para sacrificar. Mas, irmão, eu quero fazer uma pregação expositiva sobre a fidelidade de Abraão, sobre a fé de Abraão. Eu posso voltar lá em Gênesis 12 para introduzir essa pregação, falando da fé de Abraão, da obediência de Abraão? Posso. Então eu venho montando o raciocínio. Deus chamou Abraão do meio de uma casa idólatra e ele se converteu e andou pela fé. E Deus renovou a promessa no capítulo 15. Aí Abraão e Sara duvidou depois. Aí apareceu a Agar, o Ismael. Deus ordenou que fosse mandado embora até chegar no capítulo 22 de Gênesis. Você lembra muito desses sermões positivos quando se fala assim de reinado? Sim. Sim. Por exemplo, vai fazer uma pregação sobre Acabe. Geralmente o pessoal fala do pai dele, do Onri, que o Onri já fazia aquilo, até chegar no Acabe. Irmãos, algumas pregações, se nós não trouxermos esse contexto que veio antes, a pessoa não vai entender o que está acontecendo agora. Quer ver um exemplo disso? O pessoal gosta muito daquela passagem, se não me falha a memória, Isaías 38, do rei Ezequias. Põe tua casa em ordem, certamente morrerás e não... Aí a pessoa fala o quê? Pega o versículo e esquece toda a história do rei Ezequias, que foi um rei temente a Deus, que amava a Deus. Irmão, tá vendo aqui? Ezequias estava em pecado e Deus está falando para você hoje, hein? Põe tua casa... Opa, calma aí, segura o anjo. Você vai ler o livro dos reis, o livro das crônicas, Ezequias não estava em pecado, ele era temente a Deus. Ué, e por que Deus falou, põe tua casa em ordem? Deus estava falando para ele, avisa todo mundo. Já separa a herança, já avisa os filhos, já organiza as coisas, conforta a tua mulher, porque eu vou te levar. É isso que Deus estava falando. Agora, se eu vou pregar esse texto, eu tenho que voltar lá, na fidelidade de Ezequias.
Porque senão os irmãos vão entender de forma equivocada esse versículo. Amém? E por fim, a aplicação. Gente, toda pregação, ó, aqui eu quero que vocês entendam. Esse é o ponto áureo, ponto-chave da aula. Bom, Micael, vou pregar um temático, vou pregar um textual, vou pregar um expositivo. Tranquilo. O que é a coisa mais importante em uma pregação? Tem que ter texto bíblico. Pregação tem que vir da Bíblia, então tem que ter o texto. Segundo, nós temos que explicar o texto para a igreja. E terceiro, nós temos que aplicar o texto, a verdade, aquele ensino para a igreja. Então toda pregação tem que ter esse tripé. Texto bíblico, explicação, o que isso está falando, o que isso significa, e aplicação, o que isso serve para nós hoje. Amém? Um exemplo aqui, ó, na página 192, dá uma olhadinha aí. Olha só, aqui nós temos, quero que vocês olhem na parte baixa da página 192, porque o escritor fez um sermão expositivo, um esboço de sermão expositivo, em João 4. Na introdução, o que ele explicou aí? O fato de Jesus passar por Samaria. Aí o primeiro ponto, Jesus transformou a crença do preconceito. Então, ele vai expor o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e a primeira coisa que ele quer falar é que Jesus transformou o preconceito dela, da mulher. Segundo ponto, Jesus transformou a crença familiar. Por quê? Porque Jesus cita ali a família dela, falou para ela buscar o esposo, etc. E diz que daria água da vida. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, Jesus transformou a crença religiosa daquela mulher. Você percebe que, apesar de ter tópicos, esse escritor, ele faz um resumo de todo o capítulo 4 de João. Ele faz um resumo da passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, é um tipo de sermão expositivo, em que ele está expondo um capítulo todo do texto bíblico. Amém? Olha só, irmãos, tem uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que, como vocês sabem, é um pastor pregador presbiteriano, mas que prega assim mensagens maravilhosas. Ele prega uma mensagem chamada Ladrões de Alegria, em Filipenses 4. E ele lê aquele texto do versículo 4, do capítulo 4. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Porém, no capítulo 1, Paulo fala de algo que pode tirar a alegria do crente. No capítulo 2, ele fala de outra coisa que pode tirar a alegria do crente. No capítulo 3, ele fala de outra coisa, e no capítulo 4, ele fala de outra coisa. Então, essa pregação do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, é um sermão expositivo que ele usa a carta inteira de Paulo aos Filipenses. Ele usa a carta toda, pegando versículos em cada capítulo, porque a carta só tem 4 capítulos. Então, existem pregações expositivas que podem ser feitas assim. Ah, irmão Micael, eu li na carta aos Efésios, no capítulo 1, que nós somos filhos de Deus. Li no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça. Li no capítulo 3, isso. Li no capítulo 4, isso. Você pode fazer uma pregação expositiva usando a carta toda sobre esse assunto. Amém? Dá bastante trabalho, gente. Mas são mensagens assim, que ficam muito, muito bem feitas. Alguns aspectos importantes de um sermão. Não, aqui escrevi errado, turma. De um sermão expositivo. Nós estamos falando sobre expositivo, não é mais o temático. Desconsiderem, vou editar para mandar para vocês lá. Primeiro, sermão expositivo não é apenas pregar versículo por versículo. Eu posso pregar versículo por versículo sem ser expositivo, sendo mais textual do que expositivo. Quando que isso acontece? Quando eu não sigo aquela linha de raciocínio
que aquele texto bíblico está me mostrando. Se eu pegar uma frase no versículo ali, mesmo que for versículo por versículo, e mudar de assunto, já não é um sermão expositivo. Já deixa de ser expositivo. Outro aspecto, ele é diferente do textual, pois na maioria das vezes utiliza capítulo, livro e até uma carta inteira, conforme eu citei o exemplo para vocês aqui agora. E um terceiro aspecto que não dá para desprezar no sermão expositivo, contexto. Contexto posterior e o contexto imediato é indispensável. O que é isso? O contexto imediato e o contexto mais posterior. É o que vem antes e o que vem depois daquele texto que você vai pregar. Tem que respeitar. Por exemplo, como que eu vou entender? Olha só que coisa legal, turma. Como que eu vou entender aqui a conversão de Saulo, Atos 9, se eu não li Atos 7, que foi quando os judeus começaram a perseguir a igreja e mataram Estevão? Eu não vou conseguir entender o que Lucas está ensinando em Atos 9 se eu não ler Atos 6, Atos 7, Atos 8. Compreendem isso? Então, no sermão expositivo, é muito importante. Não, irmão, mas eu só quero aqui, capítulo 5, versículo 5. Tá, mas e o que falou no 4? E o que vai falar no 6? Às vezes é necessário ler o que vem antes e o que vem depois para entender, compreender com excelência aquele texto que nós estamos estudando. Amém? Uma coisa vocês já devem ter percebido. Preparar uma pregação não permite o quê? Preguiça. Preparar uma palavra não permite, não respeita a gente ficar com preguiça. Não tem jeito. Até porque, irmãos, nós estamos lidando, não é com um livro qualquer, é com a palavra de Deus. E quem nos ouve são pessoas, são almas preciosas. Por isso que nós temos que ter essa responsabilidade como proclamadores da palavra de Deus. Algumas vantagens do sermão expositivo: crescimento do pregador, porque tem que estudar bastante, enaltece a palavra de Deus, porque mostra para a igreja o valor da Bíblia, e edifica e alimenta a igreja. Algumas desvantagens: difícil aplicabilidade, é difícil ficar aplicando o tempo todo, porque tem muito assunto para explicar. É igual aqui na aula, vocês percebam que a aula ela é mais explicação do que aplicação? Percebem isso? Porque a aula é mais aprendizado do que aplicação. Agora, por exemplo, nós vamos ter a disciplina de missiologia daqui a uns dias. Opa, aí nós vamos fazer mais aplicações. Nós temos que ganhar as almas, fazer missões. Aí sim tem mais aplicações. Muito tempo e dedicação para preparar é uma desvantagem do sermão expositivo. Ter o cuidado de não afastar o ouvinte pela quantidade excessiva de conteúdo. Às vezes a pessoa começa um sermão expositivo e o que acontece muito? Quem aqui gosta de usar o esboço? Tem alguém que gosta? Quando vai falar de usar alguma anotação? Quem não consegue usar? Tem alguém que não consegue usar anotação? Gente, olha só. Tem pessoas que não conseguem usar anotação. Dificilmente vai conseguir fazer o sermão expositivo. Por quê? Porque é muita coisa para a gente decorar. Muita coisa. Às vezes você está preparando uma mensagem ali, você fala, meu Deus, quanta coisa que Jesus explicou aqui, eu não vou lembrar tudo isso. E aí a gente é obrigado a anotar. Então você pode perceber, geralmente, quando o pregador está ali com o esboço, um esboço mais bem elaborado, seja numa folha, num caderno, no celular, num tablet, algo assim, você pode perceber, provavelmente vai trazer um sermão expositivo, cheio de detalhes. Quando a pessoa não tem nenhuma anotação,
geralmente é uma mensagem mais enxugada, com menos informações. Já perceberam isso no dia a dia de igreja? Pode perceber que isso acontece. Agora, qual que é o risco? Vamos supor que eu estou ali com o meu esboço. Gente, no começo eu tinha muita dificuldade com isso. Tive um pastor que foi assim, um canal de Deus mesmo, para me ajudar nisso. Como eu gostava de preparar o sermão expositivo, então eu levava ali, às vezes, um esboço muito grande. E eu tinha muita dificuldade de falar o que estava ali, mas não ficar preso ali, focado ali. Então, se você cumprimenta a igreja, lê o texto e fica 5 minutos da introdução assim, ó, irmãos, vai perder a atenção dos irmãos. Então, é uma desvantagem, é um desafio que quem vai fazer uma pregação expositiva, ele tem que ler bastante o seu esboço para não precisar ficar o tempo todo lendo, olhando para o esboço. Porque nós temos que olhar para as pessoas. Ah, irmão Micael, no começo eu tenho muita vergonha, eu fico olhando mais assim, lá para o fundo. Você pode fazer no começo, nas primeiras vezes, é normal isso acontecer. Mas se você ficar ali os 5 primeiros minutos da pregação assim, ó, as pessoas vão perder a atenção. E isso nós vimos nas outras aulas. Amém? Aí vamos avançar. Aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre introdução, aplicação, ilustração e conclusão de uma pregação. Primeira coisa sobre introdução. A introdução precisa atrair a atenção das pessoas. Precisa ser algo que desperta a atenção, a curiosidade, o interesse dos irmãos. Outro ponto, objetividade. Irmãos, eu já vi introdução de pregação que a pessoa fica assim, eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui. Sabe aqueles trocadilhos para a pessoa poder pensar e raciocinar? Olha tem um que eu sei, a irmã Ellen sempre ri quando a gente ouve. O camarada fala assim, deixa, ó, com Deus não se fala como se fala com Deus. Aí, irmão, não tenho que falar com Deus? Se eu começar uma pregação com falas assim, trocadilhos, difíceis de entender, o que vai acontecer? A pessoa, eu não vou ouvir isso aí não. Eu vou dar uma volta. Vou ver o zap. Então, irmãos, a introdução é um momento que nós temos que ser mais objetivos, mais claros. Então, temos que ter essa atenção na introdução. Ser conciso, ser direto. O que nós estamos querendo? O que nós vamos pregar? O que nós vamos ensinar nesse dia? Clareza, para a pessoa já compreender o assunto que vai ser pregado. Olha que dica muito legal, ó. Recomenda-se que o pregador faça a introdução. Isso aqui, gente, nós não estamos falando no púlpito, tá? Estamos falando no momento de preparar. Recomenda-se que você produza a introdução da sua pregação depois que ela está pronta. Ô, Miguel, como assim? Por quê? Você leu o texto, você estudou o texto, você anotou os pontos que Deus quer falar com a igreja. Depois que isso está organizado, Senhor, como que eu vou chamar a atenção do teu povo para ouvir isso? Vou dar uma resumida, né? Por quê? Porque quando você já está com o conteúdo organizado, fica mais fácil de você fazer a introdução. Até mesmo, irmãos, para escrever um livro, para escrever um artigo, um trabalho, recomenda-se que faça isso. Primeiro você trabalha as ideias, depois você cria a introdução. Por quê? Porque é a introdução que vai despertar o interesse das pessoas. Micael, tem umas certas introdução da palavra que a pessoa
ela sendo bem lida, bem explicativa, você pode perceber que a própria igreja, ela já entrou no clima Exato. que Deus quer falar. Perfeito. A pessoa já vai, nossa, exatamente. Eu já percebi isso. Quando a introdução é bem feita, irmãos, é assim, não significa que um pregador pode se dar mal depois da introdução, pode acontecer. Mas em 90% dos casos, quando a introdução é boa, a igreja vai prestar atenção na gente a pregação toda. Deus tem algo para mim. Deus vai falar comigo. Já fala, gente, já ajuda o pregador já a dizer a metade da pregação. Perfeito. Não foi introdução. Perfeito. E aí, ó, gente, coisas a se evitar no púlpito, na introdução. Cuidado com a falsa humildade. Já falei isso para vocês nas outras aulas. Irmãos, eu tô aqui, nem sei por que eu tô aqui. Opa! Irmãos, estou aqui, mas tem muitos melhor do que eu. Irmão, Deus te escolheu, Deus colocou no coração do seu pastor que é você o mensageiro do dia. Deixa de bobagem. Eu estou aqui, não sou pregador. Você está aí como pregador, você é o pregador, meu irmão. Vai orar, estudar e abre o coração para Deus usar a sua vida. Isso é falsa humildade. Já comentamos isso em outras aulas. Quando o pregador faz isso na abertura da pregação, tá igual quando o cara fala assim, ó, irmão, não ensaiei, mas é para Jesus mesmo? Então, opa, se é para Jesus tem que ser o mais bonito. Como assim que é para Jesus mesmo? Outro ponto, cuidado com a altivez. Assim como nós temos que ter cuidado com a falsa humildade, tem que se ter cuidado com a altivez, com o orgulho, com a arrogância. Por quê? Porque se a igreja perceber que alguém está com esse ar de superioridade, não presta atenção. O que evidencia muito isso aqui, ó? Orgulho, altivez em um pregador e um mensageiro. Falei para vocês nas outras aulas também. O camarada não cultua, aí a hora que pega o microfone, se pegar uma igreja bem ensinada, os irmãos vão ficar assim, ó. Introdução, irmãos, 3 tipos de introdução direta. Olha só que legal. O pregador pode fazer uma introdução ousada. O que é uma introdução ousada? Ele vai direto para o assunto que ele vai pregar. Eu gosto de fazer esse tipo de introdução aqui quando eu vou pregar sobre algum milagre de Jesus. Já entrar, por exemplo, já começo a pregação da mulher samaritana, por exemplo, que jeito? Irmãos, essa mulher sofria mais do que ela sabia. Ué, como assim? Porque ela tinha um fluxo de sangue, e fluxo de sangue não é doença. Fluxo de sangue é a consequência de uma doença. O que é fluxo de sangue? Hemorragia. E se ela tem uma hemorragia, o que a medicina fala de uma mulher que sangra sem parar? Ou ela tem sérios distúrbios hormonais, ou tem câncer no útero. Então já começa a pregação aqui. Essa mulher sofria mais do que ela imaginava. A situação dela era pior do que parecia. Opa, já é uma introdução direto no assunto, sim ou não? E uma introdução ali ousada, porque ela vai direto na ideia central do sermão. O pregador também pode fazer uma introdução temática, que é quando ele começa a explicar o tema que ele vai pregar. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre esse assunto tal, e eu quero, com a graça de Deus, explicar sobre isso. É uma forma também. Outra forma de introduzir é a introdução textual, onde o pregador inicia direto na leitura de textos bíblicos. Isso aqui vai acontecer mais no sermão temático. Que ele fala, nós vamos falar do grande amor de Deus. Aí leu João 3,16. Aí, irmãos, e o primeiro tipo de amor, vamos lá em Gênesis capítulo 3, que é o amor que Deus demonstrou por Adão e Eva depois que eles erraram. Então, é um tipo de introdução também, quando o pregador já vai em outros textos da Bíblia. Fica claro aqui? Amém? Bom, Micael, qual que eu escolho? Depende. Qual que ficar mais ligada, mais
bem elaborada dentro do assunto que Deus colocou no seu coração, na sua mente, para você pregar. Sim. Sim. Prontinho. A ousada, ela vai direto na ideia central. E a textual, a introdução é o decorrer dos tópicos. A introdução já pode ir em outros textos bíblicos que você vai trabalhar ao longo dos tópicos. Então, por exemplo, Nath, numa introdução ousada, que o pregador vai direto no assunto, de João 3,16, por exemplo, ele pode começar essa pregação que jeito? Explicando o que é o amor de Deus. Ele pode começar assim. Ou então ele pode começar, irmãos, o amor de Deus é algo extraordinário, é algo chocante. O amor de Deus nos alcançou, transformou nossas... Na introdução agora textual, o que o pregador já pode fazer? Citar um outro versículo que fala do amor de Deus. Então, por exemplo, numa introdução textual do amor de Deus, esse tema. Irmãos, Jesus certa vez contou uma parábola, lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, e o pai demonstrou um grande amor. Por mais que não é esse o texto que ele vai pregar, ele pode usar isso como introdução. É uma introdução textual, usando algum texto da Bíblia como introdução. Depois, na introdução de forma indireta. Irmãos, introdução circunstancial. Olha que legal. Você foi convidado para pregar num dia que é o feriado da proclamação da República. E aí Deus colocou no teu coração para você pregar sobre a libertação do pecado. Você pode fazer uma introdução com a ilustração daquele feriado. Irmãos, no ano tal, o nosso país conquistou a sua liberdade. Aconteceu assim, assim, assim. Tal. E debaixo de muita luta, nós nos tornamos um país livre. Aí vem a ponte que o pregador vai fazer da introdução para a mensagem. Mas maior do que a libertação que o Brasil sofreu, maior do que a libertação que o nosso país passou, é a libertação que Cristo veio trazer para nós. A libertação do jugo do pecado, da escravidão. Aí a pessoa entra no texto, na mensagem. É um tipo... Quando que a gente vê muito esse tipo de introdução? Culto de Natal. Culto de Natal. A gente vê muito esse tipo de começo de pregação, de introdução. Outro tipo de introdução indireta, a introdução histórica, turma, que é quando tem que voltar no tempo bíblico. Que a Manat citou aí uma pregação no livro de Reis, você tem que voltar ali para entender o que estava acontecendo. Pregação que usa na introdução um certo suspense. Não é colocar medo nos irmãos, mas é trazer um ponto de reflexão que a pessoa vai... Nossa, então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Desperta a curiosidade. Problemas atuais. Irmãos, eu lembro, eu ministrei aqui na sede, mais ou menos 1 mês, 2 meses antes da pandemia começar, assim, daquela forma que fechou tudo e proibiu os cultos e tal. E eu lembro que Deus falou comigo, Deus colocou no meu coração, e eu preguei sobre o Salmo 121. Sobre a confiança em Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. E eu comecei falando sobre as notícias. Irmãos, estamos vendo muitas notícias, tal. Mas independente do que aconteça, a nossa visão tem que estar em Deus, a nossa confiança tem que estar em Deus. Tal. Então, assim, usei essa questão que era um problema atual na introdução. É legal que se faça isso. Também pode-se usar uma ilustração na introdução. Também pode usar. O que não pode acontecer? Ser uma ilustração muito grande, porque a introdução não pode tomar todo o tempo da pregação. Nós falamos na aula passada, a introdução é um período aí, se você recebeu meia hora, é 5 minutos de introdução. 5 minutos. Ah, não, Micael, eu recebi 1 hora para pregar. 10 minutos de introdução, no máximo. Amém?
A ilustração também é muito legal. E o questionamento, ou chamar a pessoa para fazer uma reflexão, também é um método legal de introdução. Por exemplo, vou pregar sobre a morte. A morte é consequência do pecado. Jesus venceu a morte, ele quer que nós vençamos também. Quando ele vier, nós vamos vencer a morte. Os que não estiverem em Cristo sofrerão a condenação eterna, que a Bíblia fala que é a segunda morte. Então vou falar sobre a morte. É um tema pesado, não é? Posso começar a introdução que jeito? Fazendo uma reflexão. Você já parou para pensar onde nós vamos estar daqui 100 anos? Pessoa, 100 anos? Provavelmente nenhum de nós estaremos aqui, só vão estar nossos filhos. Nossa, é verdade. Você está fazendo a pessoa refletir, sim ou não? Uma forma interessante também de fazer a introdução de uma pregação. A aplicação, nós já falamos bastante sobre a aplicação. Existem duas culturas e dois tempos. A cultura daquela época e a nossa, aquele tempo e o nosso. Eles eram os leitores primários da Bíblia, nós somos os leitores secundários. Então é a aplicação que vai dar o norte, a direção que o ouvinte precisa tomar após ouvir a pregação. Por isso que é importante toda a pregação você dizer o que Deus está falando com a pessoa naquele dia, naquele momento, porque é aí que ela vai tomar as decisões que Deus está direcionando. E eu coloquei aqui, nem tudo pode ser aplicado hoje, nem tudo. Tem passagens bíblicas que quando você estuda, opa, isso aqui era para aquele povo, para aquela época, naquela situação. Você vai ficar em casa dormindo o dia inteiro esperando maná cair do céu? Vai. Fica lá. Vai fazer jejum forçado. Ilustração pode ser usado na introdução e no meio e no término das pregações. Quais são os principais tipos de ilustração? Contar uma metáfora, uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Um exagero de linguagem, é uma história para fazer uma ilustração. As próprias parábolas que Jesus contava eram um tipo de ilustração. E você pode usar várias fontes para conseguir ilustrações. Insights confiáveis, comentários bíblicos, livros, vídeos. Existem sites, se você digitar lá, ilustrações para pregações. Existem várias. Eu não sei se algum de vocês estava aqui na sede no dia que eu ministrei no culto de ensino sobre fome e sede espiritual. Eu preguei bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí, na conclusão dessa pregação, eu uso uma ilustração. Que ilustração que é? Um casal brasileiro que estava naquele desastre da Indonésia. Quem lembra daquele desastre que teve lá? Acho que foi 2004, tsunami. E o casal brasileiro estava mergulhando a 30 metros de fundura. E porque eles estavam mergulhados em águas profundas, eles saíram ilesos. Não aconteceu nada. Então eu conto essa ilustração no final da pregação, mostrando o quê? Que se nós tivermos fome e sede, estivermos mergulhados na presença de Deus, pode passar o mal que for. Então, é uma ilustração na conclusão da pregação. Pode ser usada. A ilustração, gente, ela é ótima nas pregações. Micael, qual que é o cuidado que nós temos que ter? Não fazer uma pregação inteira de ilustração. Amém? Você pode usar uma, duas, no máximo, em uma pregação. E na conclusão, nós temos que apresentar de forma resumida e enfática as verdades pregadas. Por que nós temos que apresentar de forma resumida e enfática aquilo que a gente pregou? Porque nós vamos fazer um apelo. E não entenda apelo só convidar para o não crente aceitar Jesus. Não. Apelo é quando você vai motivar a igreja a obedecer a palavra. Você vai motivar os irmãos a colocar em prática aquilo que eles ouviram. Isso é o apelo final de uma pregação. Então você pregou ali uma pregação toda sobre oração. No final você vai fazer um apelo. Que apelo que é? Vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos nos entregar mais. Esse é o apelo final em uma pregação sobre oração. Aí, irmãos, aqui só vou citar porque nós já falamos disso nas outras aulas, tá?
Ministrando a palavra em distintas ocasiões, nós temos que aprender a nos adaptar a ocasiões específicas. Olha, é um trabalho com o círculo de oração, vou dar uma palavra para as mulheres. Eu tenho que me adaptar à linguagem delas, ao trabalho delas. Eu vou ministrar para jovens, para adolescentes. É diferente que ministrar uma aula para obreiros, sim ou não? Diferente. A linguagem, nós falamos bastante nas outras aulas, falar uma linguagem que as pessoas compreendam. Faixas etárias distintas. Irmão, a irmã das crianças pediu para mim dar uma palavra para as crianças. É a mesma forma de dar uma palavra no curso teológico? Não, é diferente. Ministrar em casamento. Quem já foi em casamento que o pastor, ao invés de ministrar a cerimônia, pregou? Irmão, nada a ver. Não faz sentido. Então, nós, o ministrante, o pregador, o ensinador, tem que ter esse discernimento. Tem que ter esse discernimento. Coloquei culto fúnebre, coloquei culto como um ponto de interrogação, porque vocês sabem, eu defendo a ideia de que não existe culto fúnebre, é cerimônia fúnebre. Culto é para Deus. Então, mas vocês vão ver essa expressão, culto fúnebre. Tem pessoa, irmão, pessoa que quer orar por batismo do Espírito Santo, por renovo, culto fúnebre. Não, culto fúnebre é uma palavra de consolo para a família que perdeu a pessoa e uma palavra de despertamento para as pessoas que estão desligadas de Deus, afastada da igreja. É isso que se prega em cerimônia fúnebre. Não tem que ficar com... Não, irmão, vamos dar lugar aqui nesse culto fúnebre aqui. Não, irmão. Pelo amor de Deus. Às vezes o ministrante está lá, irmãos, perdemos nosso irmão aqui. O irmão morreu. Falta de respeito com a família da pessoa que está ali. Cerimônias cívicas. Às vezes você é um cristão, o irmão Dejair sempre fala lá no trabalho dele lá, ele tem oportunidade para falar uma palavra. Tem que ter essa noção. Opa, eu estou no meu trabalho. Às vezes você conhece um político, um prefeito, um vereador, vai ter um trabalho aí na cidade, a pessoa fala, ô irmão, você que é da igreja, você não vai lá fazer uma oração e dar uma palavra? Vou. Então nós temos que entender o lugar que nós estamos. Às vezes a pessoa vai lá na praça dar uma palavra lá e começa a falar de Maria, de catolicismo. Não, gente, não é o momento, não é a hora. Não é a hora. E depois, cultos e eventos evangelísticos, que é tão importante nós respeitarmos o tema. Vai pregar num culto no lar? Vai pregar num culto na rua? Vai pregar num trabalho na praça? Irmão, é salvação, perdão de pecado, transformação de vida, arrependimento, Jesus lava, Jesus transforma. É essa a mensagem. Então, são apenas algumas dicas que ao longo dessas 4 aulas nós falamos bastante também. Amém? Gente, nós terminamos. Ezequiel, dá um stop aí para mim, por favor.